Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. O Anjos da Esperança está no Arro de Casa. E no programa de hoje você vai conhecer a história do Levi, lá do Rio de Janeiro. Um abraço aos cariocas. E ele passou por perdas profundas. Enfrentou uma crise de ansiedade grave. Mas ele fez uma promessa a Deus, que mudou a vida dele completamente. E hoje o Levi, graças a Deus, vive uma vida transformada em Cristo Jesus, com propósito, tem paz, tem liberdade dessa ansiedade complicada. Na reportagem, você vai também conhecer o Zadiel, o motorista que encontrou a programação da Rádio Novo Tempo, forças e tranquilidade para enfrentar as longas horas de estrada e entender como o apoio dos Anjos da Esperança mantém essa mensagem de esperança chegando a milhares de pessoas. E ainda hoje você vai conhecer a Daniele de Salvador. Olha só, após 15 anos afastada dos caminhos de Deus, ela reencontrou Deus com a ajuda da programação da Novo Tempo. Quer ver essa história? Ficou curioso mesmo? Quer conhecer? Então fica com a gente, pois o Anjo da Esperança começa agora. É um prazer estar com você, já estive aqui na segunda-feira, agora também já na terça-feira. Talvez você está acompanhando agora já, né? Na noite aqui da Novo Tempo, ou talvez na nossa reprise, onde você estiver, se você abençoe a sua noite, o seu dia, a sua tarde, né? Me chamo Cris Magalhães, gerente do Projeto Anjos da Esperança, também apresento o programa aqui dos empreendedores, também ligado ao Projeto Anjos da Esperança. Todos os programas, seja no Anjo da Esperança ou no Anjos da Esperança Empreendedores, a nossa única questão é salvar, mostrar vida transformada, seja pelo CPF aqui durante a semana ou com o CNPJ, né? São as pessoas que têm suas empresas, seus desafios e ainda assim também decidem empreender no reino. Temos histórias fantásticas, quadros especiais aos domingos, das 11 ao meio-dia e também na nossa reprise, às 21h30. Você é nosso convidado especial. Cris, eu quero acompanhar agora. Tem no nosso YouTube. Acesse o nosso canal, você não sabe ainda? Coloca no YouTube, coloca assim, Anjos da Esperança. Já vai aparecer o nosso canal, você clica lá, ativa o sininho para receber as notificações. Você tem os testemunhos, programas gravados, tem os programas do Anjos em Ação anteriores e os quadros desse programa também tem lá. Você vai encontrar vários quadros, inclusive lá tem o Momento Sebrae, né? Com dicas especiais lá com Paulo Sereda, tem papo com o diretor, né? Todas as questões ali, dúvidas, é uma benção. Dá um pulinho lá. Segue o nosso canal no YouTube Anjos da Esperança que você vai ficar ligado e acessando todos os nossos conteúdos por lá também. Quiser dar um pulinho no NT Play, a casa é sua. NT Play também tem todos os programas da Novo Tempo como um todo. Falando em programa da Novo Tempo, aqui da Novo Tempo, principalmente no Anjos da Esperança, nós temos o privilégio de ter histórias de vidas transformadas por essa rede que não é uma rede normal. Não tem patrocínios, não tem comerciais, nós estamos aqui através de doações, que chamamos de anjos. A Bíblia fala que são mensageiros, né? E é verdade, as pessoas de cada um doa um pouquinho e a Novo Tempo vai avançando com os programas, enviando estudos bíblicos de graça, para que vidas como a do Levi, lá do Rio de Janeiro, sejam transformadas. Imagina ele, né, lecionando, um professor, um mestre na área, ele teve uma perda muito grande. Perdeu o papai, depois acabou perdendo a vovó, e depois de 2022, onde o mundo inteiro, né, o mundo inteiro estava lá dando aquela reviravolta, né, ele estava ali com uma crise de ansiedade muito grande. Ele fez uma promessa: olha, pai, me salva daqui, eu quero dedicar minha vida para ti.
quero te conhecer mais, quero andar contigo. Olha, uma história fantástica, você que está começando o ano agora, já tendo essa história para te dar ânimo na sua caminhada com Jesus. Vamos conhecer a história do Levi. Eu me chamo Levi Barbieri, eu tenho 34 anos, eu sou professor de matemática e eu resido aqui no Rio de Janeiro, capital. O início da pandemia foi muito difícil para mim, porque assim, logo nas primeiras semanas da pandemia, o meu pai foi internado, né? Ele infartou e foi muito difícil. Ele ficou 21 dias internado. Logo assim que ele voltou para casa, ele faleceu dentro de casa. Aquilo ali foi algo que eu nunca esperava viver. Eu não pude fazer muita coisa pelo meu pai, foi muito rápido, foi um infarto fulminante. E aquilo simplesmente acabou comigo. Depois desse período, né, a gente ficou trancado, né, ficou preso por conta do lockdown. E a minha avó estava acamada, minha avó ela tinha Alzheimer, já estava há 1 ano de cama. A gente cuidava dela a todo momento, tendo um cuidado extremo por conta da pandemia. Mas logo em seguida, 5 meses depois do falecimento do meu pai, ela veio a falecer também. A minha família tinha 4 pessoas e na pandemia ela foi reduzida pela metade. A partir daquele momento eu comecei a contrair a ansiedade. Eu tive crises de pânico muito intensas, eu tinha ataques de ansiedade e só piorava, nada melhorava. Eu sabia que tinha algo dentro de mim, que tinha um vazio dentro de mim, mas aquele vazio não ia ser preenchido com remédios, não ia ser preenchido com terapia. Eu sentia isso, mas eu recorria a psicólogo, eu recorria a terapeutas, mas nunca passava. E só ia piorando. Até que um momento eu acordei com uma angústia tão grande e a minha pressão estava 23/12. O médico naquele dia, ele me receitou vários medicamentos e a minha pressão não baixava de jeito nenhum. Tudo que ele fazia não baixava, até que chegou um momento que ele me internou. Ele falou: cara, eu não vou te deixar ir para casa e eu vou te dizer mais uma coisa, eu tô achando que você infartou, Levi. Então eu me ajoelhei e falei: Deus, se eu conseguir sair daqui vivo, eu vou sair daqui para te servir. Mas não te servir da boca para fora, mas te servir com toda a minha alma, com todo o meu espírito. Na manhã seguinte, os exames chegaram e não foi constatado nada, eu não tinha infartado. Meu coração estava bom, meu coração resistiu toda essa pressão, né, que eu estava passando. Graças a Deus eu não tinha infartado, mas eu tinha uma missão a cumprir, que agora eu tinha entregado minha vida a Deus. Depois daquele momento eu começo a buscar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu espírito, né? É o primeiro amor. A sede era tanta que não era o suficiente. Então eu comecei a buscar materiais na internet. Eu assistia muito às pregações do pastor Rodrigo Silva, os estudos dele. E eu comecei a ter uma paixão por arqueologia bíblica e todo esse estudo que ele trabalha. E eu recebi um livro, né, uma revista, na verdade, Evidências, que fiquei fascinado e gostava muito de ler, gostava muito de saber mais, né? E a gente acha que sabe de muita coisa, né? Mas com o passar do tempo a gente vai percebendo que a gente não sabe de nada. Então, o Novo Tempo me ajudou nisso, me ajudou a buscar esse conhecimento que eu precisava, saciar um pouco dessa sede que eu tinha de saber mais da Palavra de Deus. Eu tomava muitos remédios, e a ansiedade era controlada, mas ela sempre voltava. Passava 1 mês, passava 2, eu tinha um episódio, eu tinha uma crise de ansiedade. Mas só depois que eu comecei a buscar mais a Deus, a leitura da palavra, os versículos, isso acabou virando um instrumento para mim para acabar com a ansiedade. E eu não tive mais episódios de ansiedade, graças a Deus. Eu saí de uma pessoa que ela não vivia, ela existia. Eu simplesmente acordava e parece que eu não tinha controle sobre a minha própria vida, sabe?
Eu passei dessa pessoa para uma pessoa que tem convicção das coisas que faz, uma pessoa que tem convicção da própria fé. E Deus me deu um tesouro imensurável, que é a minha esposa. Depois que eu me converti, eu percebi que o Espírito Santo, ele falou muito claro comigo. Ele sempre esteve ali comigo, mas faltava a minha atitude. Deus mudou a minha vida de uma maneira que eu nunca imaginei que ele ia mudar. Muito obrigado, Levi. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue aí sendo abençoado, sendo um abençoador também, né? Sendo bênção em cada contexto, sendo luz. Conheceu a verdade, Deus te deu essa liberdade da ansiedade, as feridas, né? A saudade ainda continua do papai, da vovó, mas agora não existe desespero ou um vazio completamente. Existe esperança de revê-los quando Jesus voltar. Por isso que é o canal da Esperança, querido. A Esperança não é o Cris aqui ou qualquer pastor da Novo Tempo, é a Bíblia e Cristo Jesus. É uma bênção. Você quer que mais pessoas se tornem mensageiros de Deus, conheçam a palavra assim como Levi? Faça uma doação especial através do nosso Pix, que hoje é fácil. Dá um pulinho no aplicativo do seu banco, coloca a nossa chave aí. Ou mais, você pode pedir para o seu banco que esse Pix seja recorrente. Você pode clicar, ou até mesmo automático, igual o débito. Aí você não esquece. Cris, eu vou colocar um valor aqui, vou fazer um acordo com Deus e vou deixar esse valor para Novo Tempo todos os meses ajudar a levar o Evangelho, levar as revistas de graça para as pessoas. Eu quero ver testemunhos. Fácil. A nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. É uma bênção ou não é? Que bênção. A gente está falando do Levi, né? O Levi é do Rio de Janeiro. Cadê o Cristo aqui? Está aí onde está aqui. Ah, verdade, está aqui na minha frente, a gente está aqui, né? E a gente tem uma rádio agora, graças a você no ano passado, né? Teve a rádio do Rio de Janeiro, impactando um público potencial de 13 milhões de pessoas. Graças à sua doação, graças a muitas pessoas orando, né? O esforço especial, cada um conseguiu uma rádio no Rio de Janeiro. E você quer saber, mas Cris, nós temos quantas rádios no Brasil? Até o momento nós temos 18 rádios, mais repetidoras da Amazônia Legal. Mas como que funciona o trabalho dessa emissora também como uma ferramenta de Deus? A Gabi vai trazer informações para você ver a ferramenta que você ajuda a espalhar a esperança. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Em meio à correria do dia a dia, tem uma voz que consola, ensina, canta e inspira milhares de pessoas. É a Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, que chega também aos lares, carros e corações no Vale do Paraíba. Com uma programação voltada para a fé, a família e o bem-estar, a Rádio Novo Tempo tem alcançado milhares de ouvintes todos os dias, muitos deles em pleno movimento. Gente que ouve, compartilha e até manda mensagens de voz e vídeos contando como a programação toca a sua vida. Um destes ouvintes é o Zabdiel, motorista de Caçapava, São Paulo, que tem a Rádio Novo Tempo como companheira todos os dias. A gente pega a mensagem que está passando aí na hora, tem pessoas que entram na van e a gente não tem noção de como aquela pessoa está naquele dia. E acaba que quando a pessoa entra, às vezes ela entra com a cara fechada e daqui a pouco ela ouviu na rádio, aí ela começa, você vê que a áurea dela começa a baixar um pouquinho e ela começa a perguntar, que rádio é essa? Aí eu falo, Rádio Novo Tempo. Ah, essa rádio é dos Adventistas. Eu falei, sim, dos Adventistas. E aí começa a trocar ideia, falando da história, da minha vida, aí do meu pai, que botava lá o disco, né? Todos os dias era um disco diferente. E as pessoas de todas as religiões, de todas as denominações, e as pessoas gostavam, porque as pessoas começavam a fazer um estudo de audição naquela época, né? Hoje em dia está tudo muito moderno, então fica mais fácil, né? A pessoa entra no YouTube, né? Entra na rádio digital e na rádio, na frequência também, no seu carro. E é o que eu faço na van, com meus passageiros. Para ele que trabalha na rua e enfrenta trânsito e outros problemas, a programação da rádio tem feito toda a diferença. Eu acredito que a motivação de tudo isso é a herança do meu pai. E o que eu não consigo explicar uma definição exata. Isso acontece naturalmente. E isso é coisa de Deus. Tudo que é natural vem de Deus. Então, para mim é um prazer. Eu me sinto satisfeito. Eu vou embora para minha casa, descansar com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha. E eu me sinto prazeroso. Eu me sinto em paz.
E é uma alegria enorme, porque como que eu posso explicar uma coisa de Deus? Não tem como explicar. E você, Anjo da Esperança, faz parte de tudo isso. Muito obrigada por ajudar a espalhar essa voz que não para e não cansa de anunciar o amor de Deus. Toda a programação da Rádio Novo Tempo é feita com muita responsabilidade e carinho por uma equipe que acredita na missão e está sempre atenta às necessidades dos ouvintes, destaca o pastor Tomás Parra, diretor-geral da Rede de Rádios Novo Tempo. Rádio Novo Tempo é minha vida. Rádio Novo Tempo é minha companheira. Rádio Novo Tempo salvou minha vida. Salvou minha vida, isso é muito forte. Rádio Novo Tempo me ensina todos os dias. Rádio Novo Tempo salvou meu matrimônio. Rádio Novo Tempo resgatou meu filho. Essas coisas são muito fortes, mas é nossa bênção e é nosso grande privilégio. E nós estamos confiantes que, enquanto estemos tomados, pegados à mão de Deus, vamos conseguir nosso objetivo, que é preparar pessoas para o encontro com nosso Senhor Jesus. Seja você também um doador do nosso projeto e faça parte da família Novo Tempo. Uma das opções de contribuir financeiramente é com o Pix automático. A nossa chave é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E o valor da doação é definido por você. Amém, Deus seja louvado. Eu tive o privilégio de participar também da Rádio Novo Tempo como locutor lá, falando bom dia, Novo Tempo, a voz da esperança, 7h mais 2 minutos, horário de Brasília, e poder oferecer revistas sobre Deus, conteúdos especiais, programas especiais, nessa rádio que funciona 24 horas por dia, e é a voz da esperança porque leva a Cristo Jesus. E nós aqui como rádio, como TV, como web, uma rede de comunicação sem fins lucrativos, sem comerciais, mais de 30 anos de rede, queridos. Com esse foco, levar Jesus para as pessoas, levar conteúdo que presta. E falando em bênçãos, coisas que vale a pena falar, já já a gente vai ter o testemunho da Daniele. Olha, uma bênção. Uma mulher que estava ali, né, nos caminhos, se afastou do Senhor, estava na bebedeira, 15 anos com aquele ato no coração, até que teve um impacto com a programação da Novo Tempo através de uma amiga. Olha, ter boas companhias. E eu quero agradecer a sua companhia. Não me abandone, a gente vai para um breve intervalo, você vai ter o testemunho da Dani aqui, o testemunho especial. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta, intervalo rapidinho, tomou aquela água, deu aquela respirada, se tornou um anjo da esperança, amém, Deus seja louvado. Cris, cadê a história da Dani? Já, já. Eu quero saber da sua história. Você tem uma história para contar para o Novo Tempo, o seu testemunho? Cris, eu amo a Novo Tempo, a Novo Tempo transformou minha vida, eu uso para educar minha família, olha, eu estudo com a Novo Tempo, eu gosto por demais, eu sou um anjo da esperança. Eu sou um anjo da esperança empreendedor, aquele programa que passa aos domingos das 11 ao meio-dia. Eu quero contar a minha história. Entre em contato com a nossa produção, o WhatsApp está aqui, o DDD é o 12 aqui de São Paulo, né? Interior, 981740057. Você está vendo agora um trechinho do programa dos domingos, é o Anjo da Esperança Empreendedores. Se você aí tem sua empresa, Cris, eu sou um apoiador do Novo Tempo. Estou quietinho aqui, mas não fique quietinho. Venha contar a sua história, meu querido. Mas, Cris, eu acho a minha história tão simples. Deus age na simplicidade. Manda pra gente, DDD 12 981740057. Também temos os espaços aqui da nossa interação. Quer mandar um vídeo? Cris, eu quero mandar um beijo aí para o pessoal que acompanha. 15 segundos o vídeo. Olha, celular deitadinho na horizontal, manda um vídeo de 15 segundos fazendo seu pedido de oração, falando que você gosta do Novo Tempo, mandando um abraço especial, manda pra gente. Ou manda um áudio de 15 segundos também, uma foto de você assistindo junto com a família o Anjo da Esperança, o programa que você gosta do Novo Tempo, escutando a rádio, manda pra gente e quer colocar aqui, porque o Brasil tem a cara da esperança. DDD 12 981740057 é o WhatsApp da nossa produção, tá bom? Agora sim, Cris, eu vou mandar o meu abraço, meu pedido de oração, o meu testemunho. E falando em testemunho, a Daniele, 15 anos afastada de Jesus,
estava na bebedeira, estava nas baladas, aquele vazio, até que uma amiga, uma verdadeira amiga, falou o seguinte: você conhece o Novo Tempo? Mas que novo tempo é esse? E não é que um novo tempo começou na vida da Dani? Quer acompanhar essa história? É o Anjo da Esperança. Meu nome é Daniele, tenho 39 anos, sou de Salvador, Bahia. Antes da Novo Tempo entrar na minha vida, eu estava afastada da presença de Deus. Já frequentei uma igreja evangélica há muitos anos atrás e fiquei por 15 anos afastada. Nesse período que eu fiquei afastada, por um bom tempo, eu acreditei que eu poderia suprir com festas, com bebidas, o vazio que eu sentia dentro de mim. Porém, tudo que eu fazia eram coisas momentâneas, que eu me enchia estava sempre rodeada de pessoas, estava sempre em festas, mas quando chegava no final da noite, eu sentia uma grande tristeza dentro de mim. E foi nesse momento que eu decidi que eu precisava buscar algo que me reconectasse com Deus. Eu não tinha forças. Eu sempre falava com Deus: eu quero voltar, Senhor, para a Tua presença. Mas de que maneira eu vou fazer isso? Sozinha eu não posso. E aí, através de uma amiga, eu fui convidada a a participar de um culto e a conhecer a TV Novo Tempo. E aí, através do convite dela, eu comecei a frequentar a igreja. E aí, no mesmo momento, eu já senti vontade de me conectar com as coisas de Deus, mas eu não sabia de que maneira eu poderia fazer isso. E a TV Novo Tempo entrou na minha casa como uma verdadeira bênção. Quanto mais eu assistia, mais eu sentia vontade e desejo de ficar. E cada vez mais eu estou buscando permanecer na presença de Deus. O que me chamou mais a atenção foi o programa de Teru Gouveia, porque eu pratico musculação e a maneira como eu estava me alimentando estava toda errada, totalmente errada, e o que eu provia para os meus pais também. Eles moram comigo, meu filho também, meus pais já têm idade avançada e a alimentação da gente estava toda irregular. E através do programa dela, eu venho aprendendo receitas, eu venho incluindo alimentos que realmente tragam não somente saciedade para a gente, mas saúde. Sei que é uma coisa que eu quero para o futuro da gente, não só meu, mas deles também. Aqui, principalmente no horário de meio-dia, no horário de almoço, os telejornais da rede local são bem pesados mesmo, muita notícia ruim. E aquilo não estava me agradando, mesmo antes de conhecer a Novo Tempo, já era algo que não estava me agradando, mas como é que eu ia fazer? Simplesmente desligar a televisão? E aí comecei a orar a Deus, comecei a falar com Deus, e agora quando eu acordo de manhã, já coloco no Novo Tempo. Então eu percebo a diferença, como se a gente tivesse a presença do próprio Deus na nossa casa. Minha mãe, eu acredito que muito por conta desses noticiários, ela vivia num estado de nervosismo, de estresse com meu pai. E agora com a TV Novo Tempo, que não falta a programação, graças a Deus é programação o dia todo, eu percebo até meu pai mesmo mudou. E eu tenho certeza que a presença de Deus, através do Novo Tempo, tem modificado o meu lar. Hoje, a gente tem várias ferramentas, o mundo oferece várias ferramentas que só levam ao caminho da perdição, ao caminho da depressão, da tristeza, do medo, do estresse e do nervosismo. A Novo Tempo traz paz para minha casa, traz conciliação, traz reencontro. E eu tenho certeza que a presença de Deus está com a Novo Tempo, está aqui com a minha família. Muito obrigado, Dani, por compartilhar sua história com a gente. Vai um abraço para os baianos, né? Bahia, terra da alegria. Aqui embaixo, né? Desse ladinho aqui, ó, já apareceu um pouquinho da Bahia. Aqui a gente tem um pedacinho de cada parte do país. Por quê? Você sendo um anjo da esperança, seja do norte, do sul, leste, oeste, você faz a diferença. Você viu que a Dani fez uma escolha, apesar de 15 anos afastada do Senhor, no meio da bebedeira, das coisas do mundo. Ela falou: eu não quero me moldar a esse mundo. Eu quero, como Paulo falou. Você lembra das palavras de Paulo? Paulo citou lá em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme a renovação da sua mente,
para que possam experimentar quão boa, agradável e também perfeita. Aí você vai ver beleza, você vai ver a perfeição de Deus, porque Deus abre os nossos olhos. Aqui na Novo Tempo a gente quer abrir os olhos das pessoas para o reino de Deus, para enxergar em Cristo Jesus, aquele que transforma. A gente sabe que tem guerras, rumores de guerras, o mundo está esfriando na questão do amor. Já é complicado, mas aonde a gente deve depositar a nossa esperança? É no Senhor, na palavra de Deus, que é fonte para o Novo Tempo. A Bíblia é fonte para todos os programas. Apesar de ser um pecador aqui, olha que bênção poder ser usado por Deus. Que bênção você sendo um anjo da esperança. Ligue agora, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Se torne um anjo da esperança. Você não sabe a bênção que é. Qualquer valor. Mas, Cris, eu posso doar pelo boleto? Pode, o boleto vai para sua casa, tem débito em conta, tem pelo cartão. Eu acho muito mais fácil o Pix, né? O Pix recorrente, você colocou ali, escolhe um valor, mas faça um cadastro com a gente para que, vamos supor, Dona Maria, João, Rodrigo, faz o cadastro com a gente, depois você vai mandando o Pix automático, ele vai entrando aqui, você depois pode ter um extrato de todas as suas doações, receber um recibo por e-mail, aqui é tudo muito transparente. Você pode mandar, inclusive, uma mensagem, quero ser um anjo, para o nosso WhatsApp. Cris, hoje eu vou me tornar um anjo da esperança. Amém. Comece o ano já como missionário, como missionária. Você pode cadastrar um anjinho da esperança, um pequenininho. Vai receber uma revista gratuita a cada 3 meses para te ajudar a construir um missionário. Nosso WhatsApp é o DDD 12 98176 6630. Queridos, muito obrigado. Você que está aí, né, na sua casa, obrigado pela sintonia. Amanhã a gente está de volta e eu quero terminar agradecendo a você. Você que é um anjo da esperança. Obrigado, viu? Por acreditar que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus, orando por todos os apresentadores, cursos bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua jornada. Olha, uma benção. Mas, Cris, vou desligar a televisão. Que nada, continua. Se está na reprise, continua na nossa tarde, se está à noite. A nossa programação está aí para servir você 24 horas por dia, uma programação especial de férias, mas o evangelismo não tira férias. Estamos aqui, ó, firme e forte. E amanhã a gente não para. Mesmo no janeiro tem Chá com Esperança. É uma benção. O telefone está na tela, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Liga, se torne um anjo da esperança. Faça uma doação especial, se torne aí um anjo da esperança empreendedor. Beijo no coração. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Segue ligado.